Olá, meu nome é Jorge Guerra Pires, sou doutor em engenharia de informação focado em bioinformática. Este podcast é focado na mente ateísta. Os tópicos serão bem variados, mas em geral o objetivo é ajudar a entender como vai ser um Brasil mais ateísta, como vai ser um Brasil mais secular. O que muito possivelmente será resolvido, quais são os conflitos atualmente que são criados por questões religiosas, dogmáticas. Então o objetivo é servir como um ponto de reflexão para ateístas ou pessoas que sejam interessadas na mente ateísta. Então, nosso objetivo é, em cada episódio, tratar de forma diferente ou de forma bem variada a mente ateísta. Inicialmente, eu vou produzir os episódios eu mesmo, mas nós vamos ter possivelmente convidados, qualquer pessoa que conheça um ateísta que tenha uma certa influência e queira sugerir para o podcast para ser entrevistado, para a gente bater um papo, ou até mesmo se você tiver qualquer influência no ateísmo brasileiro, que tem algum tipo de importância no mundo do ateísmo brasileiro, você está convidado a participar. Eu sou autor de vários livros e os meus últimos livros têm sido focados em ateísmo. Eu sugiro você, eu peço gentilmente que conheça os meus livros na Amazon, no Google Books e também conheça meu canal do YouTube, onde esse podcast vai estar disponível com episódios extras e também será disponível, todos os episódios do podcast disponível no YouTube com a adição de mais episódios. Então se inscreva no meu canal do YouTube e deixa seu like e suas estrelas, dependendo de qual plataforma você estiver usando. Então, bom aprendizado. Olá! Hoje a gente vai fazer um mergulho num material bem curioso, sabe? Sobre a estreia de um movimento novo aqui no Brasil. O Movimento Ateu e Agnóstico Brasileiro, ou MAB. A gente tem aqui a gravação da live de lançamento deles, que rolou no chamado Dia do Orgulho Ateu. Exato. E, assim, além da live em si, a gente tem uma peça que vai ser o nosso guia, a nossa bússola aqui. É um comentário super detalhado de Jorge Garpira, lá do podcast Mente Ateísta. Ele assistiu ao evento e fez uma análise, quase uma decodificação do que estava acontecendo ali. E é principalmente pelo olhar dele que a gente vai explorar isso tudo. Perfeito. Então, a nossa missão aqui é entender o que esse grupo quer, qual é a proposta central e, talvez o mais interessante, decifrar uma escolha que já deu o que falar logo de cara. Por que Charles Darwin como grande símbolo? A análise do Garpira sugere que tem muito mais estratégia aí do que parece. Bom, vamos começar pelo básico. A live de estreia foi em 12 de fevereiro, né, aniversário do Darwin. Pelo que foi apresentado, qual que é a principal bandeira que o MAB quer levantar? Olha, a mensagem foi bem direta desde o início. O foco é ativismo político pela laicidade do Estado. Eles se colocam como uma minoria, e os dados mostram isso. Ateus e agnósticos são menos de 2% no Brasil. E eles se sentem marginalizados, sem representação. O alvo deles é o que consideram uma influência, assim, desproporcional das bancadas religiosas no Congresso. Ah, então o plano não é, converter ninguém ou algo do tipo. É mais usar a lei e a pressão social para garantir que o Estado seja neutro na prática, é isso? Exatamente, a luta é por um campo de jogo nivelado, sabe? Onde nenhuma religião, ou a falta dela, tenha privilégios. Mas o que chama atenção, e a live deixou isso bem claro, é para quem eles estão abrindo as portas. Sim, isso me pegou de surpresa. O convite não era só para quem não acredita em Deus. Eles falaram abertamente em incluir pessoas de outras religiões, minorias de todos os tipos, neurodivergentes. Foi uma convocação bem ampla. Quase uma frente, né? Uma frente de marginalizados, exato. E é aí que a análise do Garpira já começa a conectar os pontos. Ele argumenta que isso não é por acaso nem é uma novidade. Historicamente, o movimento ateísta organizado muitas vezes se aliou a outras lutas por direitos civis. Ele até dá o exemplo de Ernestine Rose, uma ativista do século XIX que era uma figura fascinante. Ela unia na mesma pessoa a luta pelo ateísmo, pelo feminismo e pelo abolicionismo. Faz sentido. A lógica seria o sistema que nos oprime por não ter uma fé é o mesmo que oprime outros por outros motivos. Então a união faz a força. Mas uma coalizão tão diversa não corre o risco de virar uma confusão de pautas? É um risco, sem dúvida. Mas a aposta, pelo que o Garpira interpreta, é que a pauta da laicidade do Estado funciona como um guarda-chuva. Pensa bem, umbandistas e candomblecistas que sofrem com intolerância têm interesse direto num Estado laico forte.
Pessoas LGBT+, que veem seus direitos ameaçados por dogmas religiosos também. A laicidade se torna o ponto de convergência, o terreno comum onde todos podem lutar juntos apesar das outras diferenças. Entendi. É uma estratégia de encontrar uma causa comum. E falando em pautas e debates internos, foi justamente aí que a coisa esquentou um pouco na live, né? Bem na hora de celebrar o santo padroeiro do movimento. Exatamente. No meio da celebração do aniversário de Charles Darwin, surgiu uma pequena faísca de debate ali. Um dos participantes levantou a bola. Será que Darwin é o melhor símbolo para a gente? O argumento era que ele teria morrido cristão e que talvez existissem figuras mais, digamos, puras ou mais antigas para representar o ateísmo. E eles chegaram a sugerir outros nomes? Sim, foi uma discussão rápida, mas super reveladora. Um nome que apareceu foi Diágoras de Melos, um poeta da Grécia Antiga, que eles descreveram como o primeiro ateu da história. Outro foi o Barão de Holbach, um filósofo do iluminismo que escreveu um dos primeiros livros abertamente ateístas. A busca era por alguém com um certificado de ateu mais claro, sabe? E é nesse vespero que o Jorge Garpria mergulha de cabeça na análise dele. Ele não só defende a escolha de Darwin, como argumenta que essas supostas imperfeições são, na verdade, a maior força dele como símbolo. Como que ele constrói essa defesa? A argumentação do Garpira é, assim, quase cirúrgica. O primeiro ponto que ele levanta é que essa caça a um ateu perfeito na história é uma cilada, é um anacronismo. O termo ateu, como a gente entende hoje, uma posição filosófica, política, é um conceito moderno. Tentar carimbar figuras do passado com esse rótulo é um debate que não leva a lugar nenhum. Ele dá algum exemplo para ilustrar isso? Sim, um ótimo exemplo. Hipátia de Alexandria. Ela é um ícone do pensamento livre, uma mártir da ciência, assassinada por fanáticos. Ela encarna o espírito que o movimento quer celebrar. Mas, se a gente for purista, ela acreditava nos deuses, no panteão grego. Ah, então ela não seria até. Exato. Garpira diz que se o movimento entrar nessa de procurar um purista, vai gastar mais tempo discutindo o passado do que agindo no presente. Ok, o ponto do anacronismo faz sentido. Mas e a questão principal do debate na live? A de que Darwin morreu cristão. Isso não parece um problema real, uma contradição para um movimento ateu? Como que o Garpira lida com isso? Ele basicamente diz que esse argumento é fraco e ignora o contexto da época. Na Inglaterra vitoriana, se declarar não cristão era um suicídio social. Darwin tinha uma esposa, Emma, que era extremamente religiosa, e ele a amava muito. Ele mesmo já tinha perdido a fé há muito tempo, principalmente depois da morte trágica da filha dele, a Anne. O que ele mantinha era, no máximo, o que o Garpira chama de um cristianismo cultural, uma fachada social. Então, para ele, o que importa não é a etiqueta que o Darwin usava na época, mas o impacto devastador que a obra dele teve sobre o pensamento religioso. Precisamente. Julgá-lo pela convenção social seria, sei lá, como julgar um cientista hoje por ir a uma festa de Natal. Não faz sentido. O que importa é que a teoria da evolução por seleção natural, mais do que qualquer outra ideia, tornou a figura de um Deus criador desnecessária para explicar a vida. Foi tipo a pá de cal intelectual no criacionismo. E é aí que a gente chega no ponto central da análise do Garpira, né? O valor estratégico de Darwin hoje em 2026 no Brasil. Exato. E aqui ele usa uma metáfora perfeita. Ele diz que Darwin continua sendo o bicho-papão dos criacionistas e fundamentalistas. Bicho-papão. Adorei a imagem. É uma escolha de confronto, então. Não é para ser um símbolo pacífico, mas sim uma bandeira de batalha cultural fincada exatamente no território do adversário. É exatamente essa a leitura. Não é sobre um debate acadêmico. É sobre usar uma figura que, até hoje, provoca uma reação visceral num grupo específico. Nenhum outro nome, nem Diágoras, nem Dolbax tem esse poder hoje. Para a maioria, esses nomes não significam nada, mas fala Darwin para um criacionista, a reação é imediata. Ele é o símbolo do conflito ciência versus dogma. E o Garpira traz dados para mostrar que esse conflito não é só uma coisa de fora, né? Que ele é bem real por aqui. Sim, e esse é o ponto-chave que ancora a estratégia na nossa realidade. Ele cita pesquisas que indicam que cerca de 30% da população brasileira
ainda se identifica como criacionista. 30% é muita gente. É um número altíssimo. Então, ao escolher Darwin, o MAB não está comprando uma briga antiga. Está se posicionando no centro de uma batalha cultural que está acontecendo agora no nosso quintal. É uma escolha pragmática. Entendi. É como se eles dissessem, se a nossa luta é contra o avanço do dogma religioso sobre a ciência e a política, vamos usar o símbolo mais poderoso que representa a ciência nesse embate. Se não fosse Darwin, quem mais teria esse peso? E esse é o argumento final do Garpira. A busca pelo nome perfeito, incontestável, levaria o movimento a uma paralisia, a um debate interno sem fim. Darwin, com todas as suas complexidades e supostas falhas, ele unifica o foco. Ele é reconhecido instantaneamente pelos dois lados da trincheira. É uma arma simbólica muito potente. Essa ideia de trincheira, de batalha cultural, me leva a uma outra provocação bem profunda que o Garpira faz na análise dele. Ele parece sugerir que o movimento ateu, por sua própria natureza, precisa desse conflito para existir. Sim, essa é talvez a tese mais fascinante do comentário. Ele defende que o ateísmo enquanto movimento organizado é essencialmente reativo. Ele existe em oposição a uma cultura religiosa dominante. É uma resposta, uma força de contrapeso. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Ele está dizendo que num país onde a religião não tem grande poder político ou social, um movimento ateu organizado simplesmente some? Exatamente. Ele não desaparece no sentido de que as pessoas deixam de ser ateias, claro, elas continuam sendo, mas o ativismo ateísta perde o seu propósito. Ele se dilui e se transforma em outras coisas. Humanismo secular, pensamento científico, ceticismo, e Garpira faz questão de frisar que isso não é uma crítica, mas uma constatação da função social do movimento. Ele existe porque existe uma força a ser combatida. Se essa força some, ele também some. Isso é quase um paradoxo. Quer dizer que o objetivo final do MAB é criar uma sociedade onde o próprio MAB não precise mais existir. Eles lutam pela própria obsolescência. É um paradoxo incrível, né? O sucesso absoluto do movimento seria o seu desaparecimento. E é por isso que o Garpira faz uma distinção que é absolutamente crucial. Ele separa esse ativismo secular que busca neutralidade de algo completamente diferente, o ateísmo de Estado. Ah, sim. Como o que aconteceu na União Soviética ou em outros regimes comunistas, onde o Estado não era neutro, mas ativamente antirreligioso. Precisamente. Garpira alerta que o ateísmo de Estado é perigoso porque ele pode se tornar um novo dogma, uma nova religião de colete trocado, tão opressora quanto a anterior. A proposta do ativismo secular que ele analisa na live do MAB é o oposto disso. E a gente consegue ver essa diferença na prática, no conteúdo da live que eles fizeram? Totalmente. A live não foi um comício de ódio à religião, longe disso. Foi um mosaico. Teve gente lendo poesia sobre a beleza da dúvida. Eles defenderam explicitamente o direito de religiões minoritárias, como as de matriz africana, de praticarem sua fé sem perseguição. Isso é laicidade na prática, entende? Não é ser contra a religião. É ser contra o privilégio de uma religião sobre as outras. E a parte musical também foi nessa linha, pelo que eu vi. Sim. A artista Kelly, que participou, cantou músicas que faziam uma crítica social forte. Ela conectava certos dogmas religiosos a problemas muito concretos, como misoginia, homofobia, autoritarismo. A crítica não era a fé pessoal, mas ao uso do dogma como ferramenta de controle. Isso reforça a tese de que é um projeto político, humanista e não uma simples campanha antirreligiosa. Certo. Então, fazendo um balanço do que a gente discutiu. Vimos o surgimento do MAB, um movimento que já nasce com um foco muito claro no ativismo político pela laicidade do Estado aqui no Brasil. E eles já começam com essa estratégia de frente ampla, chamando vários grupos para a mesma luta. E, usando a análise do Jorge Garpira como lente, a gente viu que a escolha de Darwin como símbolo está longe de ser um acaso. É uma decisão estratégica, calculada, para se posicionar num conflito cultural que ainda é muito vivo no país. Uma escolha que prioriza o pragmatismo sobre a pureza histórica. E, por fim, a gente refletiu sobre essa natureza do ativismo ateísta como um movimento reativo, que existe como um contraponto. Uma ideia que carrega em si esse paradoxo fascinante. Exato. A análise do Garpira nos força a pensar além da superfície.
Mostra que por trás de uma simples live de lançamento pode haver camadas de estratégia, de história e de filosofia social. E isso nos deixa com aquele pensamento que a gente já pincelou aqui, mas que vale a pena deixar ecoando. Se a análise do Garpira está correta, e um movimento como o MAB só existe em oposição a um poder religioso, o sucesso final dele significa necessariamente o seu próprio fim. Fica a pergunta: o que significa para um grupo ter como principal objetivo criar um mundo em que ele se torne completamente desnecessário? Olá, você acabou de assistir, de ouvir mais um episódio do meu podcast Mente Ateísta. Nesse episódio, eu espero que você tenha aprendido bastante. Eu gosto sempre de lembrar que os meus livros estão todos disponíveis na Amazon, no Google Play e em várias plataformas. Eu também gosto de lembrar também que esse podcast está disponível no YouTube, para quem prefere o YouTube. E o YouTube permite que eu poste episódios extras. Então, você pode acompanhar o meu podcast Mente Ateísta no YouTube, onde você poderá encontrar todos os episódios arquivados por um período de mais de 3 meses. Também poderá acompanhar episódios extras. Então, sugiro que você compartilhe com amigos, com ateístas ou com pessoas que se interessam pela causa ateísta no Brasil. Como sempre, se você conhecer alguém que possivelmente tem interesse em participar, tem interesse em ter uma conversa, em ser entrevistado e falar sobre o ateísmo no Brasil, meu podcast está aberto para possíveis convidados.